Graça e paz a todos os irmãos que nos estão a assistir neste momento, em especial a todos os jovens e adolescentes do mundo inteiro. Sejam bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso programa Hora Juvenil. No programa de hoje iremos dar continuidade à seguinte série, Jovens e Adolescentes com Valores do Reino, dando luz a dois princípios, fé em Deus e a visão. No painel de hoje recebemos o irmão Gerson Nhantumbo e Vânia Cavell. Antes de tudo, iremos pedir à irmã Vânia que nos dirija uma oração. Querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pela Tua graça, Tua bondade e Tua misericórdia. Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, entregamos este dia nas Tuas mãos. Que o Senhor nos use para a Tua glória. Que o Senhor faça brilhar sobre nós a Tua luz. Que o poder do Espírito Santo desça sobre nós, de modo que façamos um trabalho melhor, para que todos quantos estão nos assistir neste momento possam compreender esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Na edição passada, nós tivemos cá a falar dos princípios do conhecimento de Deus e o temor do Senhor. Tenho a certeza que o irmão foi abençoado aí em casa. Por esta mensagem, tivemos aqui os irmãos a testemunharem os seus testemunhos, a compartilharem conosco a mensagem que nos foi ensinada pelo apóstolo na conferência de jovens adolescentes com valores do reino. Todos nós inspirados pelo Espírito Santo, e hoje não será diferente. O Espírito Santo vai guiar e nortear a cada um de nós para que possamos dar respostas que irão ajudar o irmão aí em casa. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos ao livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sim, por que de ler esses versículos? É que um dos princípios que iremos cá abordar hoje é fé em Deus. Paz e graça, irmãos, podem apresentar-se. Paz e graça, eu sou o irmão Gerson Nhantumbo. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e partilhar um pouco dos ensinamentos que aprendemos do nosso pai apóstolo. Tu que és jovem, fica aí ligado e que serás abençoado até o final deste programa. Paz e graça seja com todos vós. Respondo pelo nome de Vânia Cavell e agradeço a oportunidade de cá estar mais uma vez para partilhar os ensinamentos que aprendi do apóstolo. Dizer a você, caro jovem, fique ligado e abra o seu coração que o poder de Deus irá se manifestar dentro de si. Fé em Deus. Esse é um princípio que aprendemos na conferência de jovens e adolescentes com valores do reino. Pode nos falar um pouco deste princípio, irmão Gerson? Paz e graça, mais uma vez. Quando nós falamos de fé, a fé é como aprendemos do nosso pai apóstolo, que a fé é uma reação, é a resposta positiva e ativa do espírito do homem à palavra de Deus. E a Bíblia, no livro de Romanos 10, 17, diz-nos de sorte que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para nós desenvolvermos fé, é necessário que nós passemos tempo a ouvir a palavra de Deus. Não é possível nós termos fé, acreditarmos e crermos em Deus sem que estejamos ligados à sua palavra. E porque todos os dias nós enfrentamos desafios e as respostas às nossas questões, aos anseios que nós temos, nós iremos encontrar na palavra de Deus. E o nível da nossa fé, a fé sobe em proporção ao conhecimento. Desculpa. E quanto mais conhecimento de Deus nós temos, mais fé nós temos. É por essa razão que devemos passar tempo a ouvir a palavra de Deus. Em meio aos desafios que nós temos todos os dias, em casa, na escola,
no trabalho. Quando nós temos conhecimento de Deus, nós podemos superar, porque sabemos que existe um Deus que olha por nós e nós conhecemos aquele Deus e nós temos convicção e podemos sair vitoriosos. O irmão Gerson esteve aqui a falar da escola, do trabalho. Eu acredito que lá em casa tem jovens que tenham passado por situações iguais na escola, assim como no trabalho. Vamos ter um exemplo de um jovem que está a concorrer para entrar numa faculdade. Então, ali, para poder entrar, tem que ter os ditos ways. Essa expressão que os jovens têm usado, os ditos ways. Eu sou um jovem que crê em Deus, tenho conhecimento da palavra de Deus. E para poder entrar naquela faculdade, ingressar naquele instituto, tem que pagar um valor extra, tem que fazer alguma coisa, tem que usar um way. Então, sendo eu uma jovem com fé em Deus, como me importar nessa situação, irmã Vânia? Paz e graça, mais uma vez. Salientar aqui aquilo que o irmão Gerson cá disse, sendo que a fé é um GPS espiritual no coração do homem por meio do Espírito Santo. Ilustrando aqui a questão que a nossa moderadora cá trouxe. Sendo eu um jovem que quer ingressar numa universidade e lá tem os ditos ways e eu sou temente a Deus. Sabendo que eu sou temente a Deus, eu não posso estar a me sujeitar a esse tipo de situações, porque aí estaríamos a desferir ou a ferir aquilo que é o coração de Deus. Deus não gosta de ser magoado. Então nós temos de aplicar a nossa fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. E nós não podemos ser pessoas que andamos segundo a vista, mas segundo a fé, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus 10, 38, que nós não andamos segundo a vista, mas sim segundo a fé. Nós não podemos nos sujeitar a esse tipo de situação. Devemos crer em Deus, esperar em Deus, porque nós sim temos certeza que Ele sim é o galardoador dos que o buscam. E assim diz o livro de Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmão Gerson, pode dar sua argumentação quanto a esta questão que nos foi levantada? Bom, vivemos hoje num mundo corrupto, em que muitas das coisas que nós vamos e que nós queremos, nós anseiamos, por vezes nós temos que pagar algo extra, temos que entrar por detrás, temos que ir do background, sim, que é para conseguirmos ter aquilo que nós queremos. Mas, em meio a isso, nós também sabemos que existe um Deus que nos criou com um certo propósito e que esse Deus irá suprir todas as nossas necessidades. Onde nós nos encontrarmos, Deus sempre terá provisão para nós naquele momento. E como nós falamos na edição passada do temor do Senhor, o temor do Senhor por si mesmo obriga-nos a não entrar por essas vias. E nós somos desafiados cada vez mais a acreditar em Deus, a crermos no Deus do impossível. Naquilo que as pessoas dizem que não é possível, nós acreditamos, nós cremos naquilo, porque nós estamos convictos de que Deus é capaz. Como o apóstolo, ele vem nos ensinando, ele diz que vocês devem ter convicções da palavra de Deus. Por quê? Porque é aquele Deus, é o Deus da provisão, é o Deus que nos sustenta, é o mesmo Deus que honrou a Davi, o mesmo Deus que promoveu a José, é o mesmo Deus que livrou a Daniel e os outros 3 jovens. É nesse Deus que nós devemos crer hoje. É o mesmo Deus de Abraão. Se é aquele Deus que nós lemos acerca dele, que nós vemos as maravilhas que ele fazia por meio dos apóstolos, então é nesse Deus que nós devemos crer hoje, porque Deus não mudou, ele ainda é o mesmo. Então, se ele é o mesmo e nós estamos a servir a esse Deus, os resultados devem ser os mesmos que os outros tinham também. Eu acredito que lá em casa temos jovens empreendedores neste momento a nos assistir. Sendo um jovem empreendedor que tem fé em Deus, conhece a sua palavra, como é que deve se portar neste mundo corrompido? Irmão Gerson. Bom, uma vez eu ouvi uma questão, alguém perguntou se
como é possível empreender sem cunhas, sem ter costas quentes, sem andar com os grandes, assim dizendo. E a resposta para mim, para isso, é fé. É crer em Deus. É crer em Deus. É fé. Porque nós, em tudo quanto nós fazemos, nós devemos, como aprendemos do apóstolo, que fazemos tudo com excelência e nós devemos ser os melhores. E se nós recebemos a graça e temos essa excelência da parte de Deus, nós podemos fazer os negócios, nós podemos empreender com excelência, porque nós já recebemos a graça. E hoje, para qualquer coisa que nós quisermos fazer, nós queremos estudar, queremos empreender, temos a convicção daquele Deus, nós iremos fazer essa coisa. Porque, ainda bem que uma das coisas que iremos falar hoje, um dos princípios é a visão, porque a visão, ela vai nos ajudar a ter uma resposta completa acerca desta questão. E podemos desenvolver um bocado mais na parte da visão. Sim. Irmã Vânia, tem algo a acrescentar? Bem, no que o irmão Gerson esteve aqui a dizer, eu concordo plenamente, porque a fé sem obras, ela é morta. E sendo ela morta, nós não podemos simplesmente crer, temos que crer e agir. Sim, tem jovens que têm dito, eu conheço a Deus, eu tenho fé em Deus, mas eu não consigo me entregar a Ele, não consigo me render completamente a Jesus Cristo. Tem vezes em que parece que estou firme na palavra de Deus, mas depois caio no pecado, quer seja na escola, no trabalho, no seio familiar. Qual é o conselho, sendo inspirados pelo Espírito Santo, que tem a deixar para estes jovens que encontram-se nessa situação? Irmã Vânia. Na situação que a moderadora nos esteve aqui a colocar, para você não desfalecer e não cair na sua fé, você deve sempre estar constantemente a meditar na palavra de Deus. Ouvir sempre áudios que falam sobre Deus, que falam sobre a fé. Aí você alimenta o seu espírito, porque nós como pessoas nos alimentamos com comida, alimentos, mas o nosso espírito, ele precisa da palavra, ele precisa se alimentar com a palavra de Deus. Então, caro jovem, não desfaleça na sua fé, medite sempre na palavra de Deus, não desista, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Irmão Gerson, temos casos de jovens que têm amizades e essas amizades ainda não estão na palavra de Deus, ainda não conhecem a Jesus Cristo, não pertencem talvez ao mesmo ministério, não têm os mesmos valores e de certa forma acabam influenciando a ele a ir para o lado do mundo, a fazer coisas que não são agradáveis ao nosso Deus. Tendo esse tipo de amigos, você sendo um jovem com valores, com princípios, como é que deve se portar? Uma coisa importante que nós aprendemos do apóstolo é que ele disse-nos que nós devemos nos afastar de todos aqueles que vão nos afastar da presença de Deus. Aqueles que nós conseguimos perceber de que estão em maus caminhos, nós devemos nos distanciar dessas pessoas. E porque, de certo modo, eles podem ajudar podem fazer com que a nossa fé decresça, porque nós cremos numa coisa e eles não acreditam naquela coisa. Sim. E quando nós cremos, nós devemos andar ao lado de pessoas que creem em Deus também. Pessoas que nós podemos dizer que sim, eu sou capaz. E elas dizem, tu és capaz. Pessoas que nós dizemos, eu vou conseguir começar aquele negócio. E elas dizem, sim, você vai conseguir. Que nós dizemos, eu vou ingressar na faculdade. E elas dizem, sim, você vai ingressar. Sim. Então, essa comunhão, quando nós falamos uma coisa e estamos ao lado de pessoas que conseguem nos encorajar,
já é uma coisa positiva. Isso fortalece a nossa fé. Porque se nós vemos na palavra de Deus, Deus disse uma coisa, Deus disse que nós somos vencedores, Ele disse que nós somos capazes, que nós já vencemos. E alguém diz-nos que nós não vencemos, nós somos derrotados, nós somos pobres, nós não vamos conseguir nada nesta vida, porque a vida é difícil. Ouvimos palavras negativas, às vezes pode influenciar a nossa fé, e principalmente vindo dos mais velhos. Mas ele é mais velho, ele já viveu mais, ele tem mais experiência. Se ele está a dizer que não vou conseguir, então não vou conseguir. Não, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou vencer. Então nós precisamos de ter companhias, amigos, desenvolver conversas, estar em fóruns de pessoas que acreditam e de pessoas que nos ajudam a fortalecer a nossa fé. Então, com essa afirmação e essa resposta do irmão Gerson, eu entendo que o que deve nortear a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas, é a palavra de Deus, não o que o mundo nos dita a fazer. Porque este mundo já está corrompido, ele anda em caminhos desviados da palavra de Deus. Então, o que deve nortear a nossa vida, caro telespectador, o que deve nortear a sua vida, as suas escolhas, é a palavra de Deus. Não te deixes influenciar pelo que o mundo está aí a dizer, pelo que o mundo está aí a fazer. Faça o que a palavra de Deus diz para tu fazeres, porque é isso que vai te levar a caminhos certos e a caminhos prósperos, porque a palavra de Deus, ao invés de nos guiar, nos edificar espiritualmente, ela também nos traz promoção, ela nos abençoa em tudo quanto nós fizermos. Então, eu devo ter em conta o que o irmão Gerson disse, como aquele versículo, nem é versículo, é um bordão que diz: diz-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, é isso. Digamos que sim, porque as pessoas influenciam e podem influenciar-nos na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir. E más companhias corrompem os bons costumes. E más companhias podem limitar a nossa fé também. E como fazer amigos que andam em mesmos caminhos conosco e têm os mesmos valores que nós recebemos por meio da palavra de Deus, irmã Vânia? Sim, para fazer amigos que andam no caminho do Senhor, primeiro nós precisamos estudar a pessoa, porque não basta só você chegar na pessoa, não. Nós temos que ter aquele pensamento de uma águia. Uma águia, quando quer projetar a sua visão, ela não faz aqui no espaço terrestre, aqui na Terra, não. Ela amplia a sua visão para o ar. É de lá que ela consegue ver que não, isto deve ir assim, aquilo deve ir assim. Para o nosso caso também, como jovens, como pessoas, nós devemos estudar a pessoa, olharmos com quem devemos andar, olharmos se vale a pena nos remetermos a esta pessoa, porque como o irmão Gerson disse, as más companhias corrompem os bons costumes. Não adianta você ver alguém porque está bem vestido, anda de carros, sei lá, blindado, você dizer que não, aquele teme a Deus. Não é isso. Alguém que teme a Deus é simples, é honesto e é humilde. E a humildade constrói-se porque é uma virtude, é algo que você nasce com ele. Pode ter um jovem neste momento que nos está a assistir, diz: eu temo a Deus, mas os meus pais não deixam com que eu vá à casa de Deus. Por vezes eu tenho amigos que são do mesmo ministério, têm os mesmos valores com os meus, eles vêm à minha casa para visitar, até mesmo falar com os meus pais, mas eles não deixam. Como é que esse jovem deve se portar, irmão Gerson? Bom, é sempre bom nós respeitarmos os nossos pais. E sendo que a Bíblia já nos diz que temos que honrar pai e mãe. Aí são duas coisas. Ele é um jovem temente a Deus e a Bíblia também diz que tem que honrar pai e mãe. Como eu dizia aqui, é sempre bom nós respeitarmos os nossos pais e seguirmos algumas coisas que eles nos dizem. Mas aí há uma coisa, nós devemos honrar pai e mãe. A princípio esse versículo é para os cristãos, para as famílias cristãs. Então nós honramos pai e mãe, todos nós devemos honrar. Mas tudo aquilo que os nossos pais dizem, às vezes podem
atropelar o que a palavra de Deus diz. Então nós aí ficamos no meio. Ou eu faço o que Deus diz e fico bem com Deus, ou eu faço o que os meus pais dizem e fico bem com os meus pais. Os meus pais, eles foram um caminho, são os meus progenitores. Sim. Deus usou a eles para me trazer a este mundo. Antes dos meus pais me conhecerem, Deus já tinha um propósito para mim. E se em algum momento o propósito pelo qual Deus me criou estiver a ser atropelado pela cultura, pelos costumes, pelas regras impostas pelos meus pais, eu devo seguir somente aquilo que Deus diz para eu seguir. Sim. Em momento algum, nós podemos entristecer o coração de Deus. Termos uma boa relação com os nossos pais, mas acima de tudo, Deus em primeiro lugar. Me recordo, eu estava a assistir a uma cruzada que o apóstolo fez. Ele estava em Portugal e ele disse que o nível mais elevado da nossa fé é quando nós começamos a ver a nós mesmos da forma como Deus nos vê. E nós começamos a dizer de nós mesmos o que Deus diz que nós somos. Amém. Então, aquele Deus, eu devo agradar a Ele Amém. a todo momento. É por isso que o primeiro princípio que nós tivemos na conferência foi o temor do Senhor. Vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instante. Fica aí ligado. Até já. Residencial Céus Abertos, o cantinho ideal para se hospedar, com quartos climatizados, decorações para lua de mel, internet, restaurante, parque de estacionamento, transporte garantido do aeroporto até o residencial, com uma equipa qualificada para oferecer serviços de qualidade. Faça sua reserva através do número Residencial Céus Abertos, um lugar para desfrutar da presença de Deus que poderá mudar a sua vida. Se está à procura de material para o seu crescimento espiritual, abrimos para você Livraria Kingdom. CDs e DVDs de ensinamentos diversos, cânticos espirituais, louvores da Banda das Nações, livros evangélicos da autoria do apóstolo Honório Cutana. Visite-nos na província de Maputo. Estamos na Matola Rio, Avenida da Namacha, esquina com a Rua da Moçal, primeiro andar. Contacte-nos. Estamos de volta à nossa conversa abençoada com os irmãos Gerson Nhantumbo e Vânia Cavell. Iremos falar nessa segunda parte do princípio que diz a visão. Qual é a sua visão? Salvou o gongo. Já? Estamos de volta à nossa conversa abençoada com os irmãos Gerson Nhantumbo e Vânia Cavell. Nessa segunda parte iremos falar da visão. Este que foi um dos princípios que nos foi dado na conferência de jovens e adolescentes com valores do reino. Eu acredito que aí em casa tem os jovens que estão na faculdade, estão a fazer um curso que não é da sua vontade, porque o pai disse, a mãe disse, os vizinhos disseram, os amigos já aconselharam. E qual é a sua visão? Então, irmão Gerson e irmã Vânia, podem nos falar um pouco deste princípio, a visão. Irmão Gerson. Visão. Conforme nós aprendemos do apóstolo que a visão, a nossa visão é um reflexo do nosso ponto de chegada antes mesmo de nós partirmos. Sim, sim. É aquilo que nós podemos ver além. Nós olhamos e conseguimos ver, mesmo que alguém não esteja a ver, mas nós conseguimos olhar e podemos ver. Dentro de nós conseguimos ver.
Então, e a nossa visão também, ela está ligada ao nosso propósito, porque o nosso propósito é a intenção original pelo qual nós fomos criados. Deus nos criou com um determinado propósito. Tendo este propósito, a nossa visão guia-nos para o nosso propósito. E uma coisa interliga a outra. Então, como falou aqui, dando um exemplo de faculdade, alguns jovens que estão lá, estão a fazer alguns cursos, mas ainda não sabem exatamente o que eles gostariam de ser. Gostaria de dar o meu testemunho. Quando eu frequentava o ensino secundário, eu sempre dizia às minhas colegas que eu queria ser um empreendedor. E no ano seguinte, eu fui concorrer para a universidade e queria fazer um curso dos sonhos de criança. No entanto, eu não admiti. E eu, até alguns anos atrás, eu não entendia, mas como é que eu não admiti? Se eu sempre fui melhor aluno, desde a primeira classe, eu sempre tive boas notas, dispensei todas as classes, mas como não passei naquele exame? Mas hoje eu consigo ver, eu sei que eu não admiti naquele curso por causa do meu propósito de vida. Deus não permitiu que eu admitisse. Se eu tivesse admitido, hoje eu estaria deslocado. Anos depois, eu entrei para a faculdade, uma universidade privada, e paguei, fiz o primeiro ano, estudei e não fiquei satisfeito e deixei, saí. E hoje eu sinto-me feliz porque estou dentro do meu propósito. E o apóstolo ensinou-nos, e graças a Deus, pelo homem de Deus, ensinou-nos a desenvolver a nossa visão. E como o apóstolo mesmo ensinou-nos que a nossa visão pode ser, nós podemos fazer planos dentro da nossa visão. E graças a Deus, pelo apóstolo, que é o nosso homem de Deus, que nos ensinou em todas as conferências como descobrir o nosso propósito e como escrever as nossas visões, e até hoje esses ensinamentos têm servido de base e têm ajudado a alcançar o propósito pelo qual foi feito. Então vamos ilustrar agora o seguinte versículo. Vamos para o livro do Abacuque, versículo 2. Abacuque, capítulo 2, versos 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. O apóstolo tem nos dito nas conferências, nos cultos, que um homem sem visão é como um navio sem direção. Temos casos, irmã Vânia, de jovens que têm fé em Deus, conhecem a palavra de Deus, estão já em Cristo faz muito tempo, anos, mas não têm visão. Eles podem nos falar acerca de como é que eles devem se posicionar. Ele pode dizer: eu sou um jovem, adolescente, tenho fé, conheço a palavra de Deus, mas não tenho visão para a minha vida. Irmã Vânia. Bem, para essa questão, o apóstolo já ensinou, como a moderadora já havia dito, alguém sem visão é como um barco sem destino, onde o vento sopra, a pessoa vai. Então nós temos de ser diferentes com o mundo, nós temos de ter uma visão, criar a nossa própria visão, porque a visão é onde nós queremos chegar. Nós devemos nos olhar daqui a 2 anos, daqui a 3, 6 anos, onde eu quero me ver, onde eu quero estar. E nós devemos ter em conta que a nossa visão tem a ver com o nosso propósito de vida. Quem nós somos, o que queremos alcançar como pessoas. Porque não basta só você viver. Você tem que viver com um propósito na tua vida. Você dizer: não, eu nasci para ser isto, eu nasci para fazer aquilo. Dando eu o meu próprio testemunho, eu quando estava na 12ª classe, eu sempre quis fazer aduaneiro. Porque eu ouvia de muita gente a dizer que nas alfândegas ganha-se muito dinheiro. E eu era movida pelo dinheiro mesmo, na verdade. Mas ao longo do tempo, eu quando sentei, eu analisei, eu disse: não,
eu não nasci para fazer aduaneiro, na verdade. Porque eu estava mais inclinada em letras, não estava mais inclinada nas ciências. Foi quando eu me inscrevi para fazer o curso de Direito. Foi lá dentro do meu curso onde eu descobri quem eu sou, na verdade, do que eu sou capaz. E graças a Deus hoje estou a concluir o meu curso sem dificuldade, porque eu descobri o meu propósito graças aos ensinamentos do apóstolo. E dizer a jovens, adolescentes, não tenham esse hábito de contar os vossos sonhos, os vossos propósitos a uma pessoa. Porque você pode olhar a pessoa e dizer, não, eu vou contar aquele porque pode me ajudar. E a pessoa vai te dizer o que você não quer ouvir. E aí você fica desmoralizado. A sua fé retrocede, a sua forma de ser e estar fica desmoronada. Então, olhe sempre para Deus, coloque a sua visão, coloque tudo que há em ti a Deus, que Ele é o melhor para te dar a direção que tu precisa. E seja sempre honesto consigo mesmo e com a sociedade. Porque você não pode ser melhor do mundo, mas sim, seja melhor para o mundo e descubra o seu propósito enquanto ainda é tempo. Sim, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Irmão Gerson, antes de conhecer a Jesus, já tinha uma visão, já tinha um propósito. Eu gostava de saber qual foi a influência que esta conferência Jovens e Adolescentes com Valores do Reino trouxe para a sua vida, para com sua visão. Antes de eu conhecer a Jesus, tinha um propósito sim, mas eu não sabia qual era o propósito. E tinha um desejo de ser empreendedor, mas também não tinha uma visão clara. E o apóstolo, ele veio e ensinou-nos que a visão, nós temos que fazer planos, porque plano serve para nortear a nossa visão, e que o propósito, ele é permanente, mas a visão pode passar por estágios. Tenho objetivos a curto, médio, longo prazo. Tenho objetivos para o próximo trimestre, para o próximo semestre, para o próximo ano, para a próxima década. E ele ensinou-nos tudo isso e fui aprendendo cada vez mais. E hoje eu digo graças a Deus, porque eu sei que estou dentro da minha pista. Eu estou a correr na minha pista. Tanto que as mesmas coisas que eu aprendia na faculdade, no curso de gestão de empresas, eu tenho colegas hoje, que meus ex-colegas hoje são alguns amigos que pedem-me explicação prática de algumas coisas que eles que estudaram lá ou que aprendem lá, mas que na prática eles não conseguem fazer. Então, uma vez eu conversava com minha esposa, nós estávamos numa conversa intensa e ela perguntou a mim: amor, onde aprendeste isso aí? Eu disse: certamente estou dentro do meu propósito. Amém. É a graça de Deus, porque hoje em dia encontro-me a falar coisas, a dar conselhos, instruções sobre negócios, com a própria experiência que adquiri ao longo dos anos. E são coisas que não sentei em nenhum sítio para aprender. Deus ensinou-me. E o apóstolo, ele tem sido fundamental, porque sem este ministério, se eu não tivesse conhecido o apóstolo, seu ministério, eu sinceramente, eu não sei onde é que eu estaria. E tem algumas pessoas que dizem assim: sim, mas é possível ter sucesso sem ir à igreja, é possível, sim, não é por causa do homem de Deus, mas eu sei onde eu estava, eu sei o que eu aprendi, sei quais são os valores que aprendi do apóstolo, sei dos benefícios de seguir a Jesus, e também sei que a minha vida e tudo aquilo que fazemos nos dias de hoje tem uma base, e a nossa fé está firmada em Jesus, e o nosso propósito também vem de Jesus, e tem sido uma bênção, e que todos aqueles princípios que aprendemos do apóstolo até hoje é mesmo extraordinário, é extraordinário. Então, caro telespectador, jovem e adolescente, descubra o seu propósito, descubra a sua visão e floresça nele. Temos jovens que estão aí em casa e dizem: não, nós estamos no mês de julho, será que posso dar o ano como perdido?
ainda posso planificar a minha vida. Então, irmão Gerson, fala-me um pouco disso. Os jovens estão no mês de julho. Posso dar o ano como perdido? Como planificar a minha vida? Ainda posso planificar a minha vida, a minha visão, o meu propósito? Claro que sim, porque nós temos 24 horas por dia. O nosso maior erro é de pensar que a vida só anda ou que nós podemos desenvolver atividades durante o dia. Então, quando todos estão acordados, nós estamos acordados. E quando todos vão dormir, nós também vamos dormir. Mas tivemos o primeiro semestre, já acabou. Temos este segundo semestre. E o apóstolo nos ensinou: façam planos, tenham uma agenda diária, tenham uma agenda semanal. Façam planos quinzenais, façam planos mensais, façam planos trimestrais, semestrais, façam planos anuais. Então, alguém pode não ter conseguido concretizar algo durante o primeiro semestre, mas ainda é possível. É possível, sim. É só escrever e agir. Escrever e agir. Sonhar e fazer. Porque, bem como a irmã Vânia disse, a Bíblia nos diz que a fé sem obras, ela é morta. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós cremos, nós falamos e nós agimos. Cremos, falamos, confessamos, declaramos, agimos e no final agradecemos. A irmã Vânia tem algo a acrescentar? O irmão Gerson já disse tudo e, como a moderadora cá também disse, jovens, descubra o seu propósito. Não se limite naquilo que as pessoas dizem e pensam. E não olhe somente para as circunstâncias deste mundo. Olhe para aquilo que você nasceu para fazer. Porque uma vez o apóstolo ensinou que os anos são os mesmos. E Deus não muda. Quem deve mudar sou eu como pessoa. O meu estado, a minha forma de ser e estar é que deve mudar. Daí eu descobrirei o meu propósito. E como o irmão Gerson cá disse, faça um plano numa agenda. Daqui e para fazer um plano. Você não precisa querer comprar algo maior ou fazer algo maior, não. É com coisas pequenas que alguém cresce. Temos exemplo dos maiores cientistas, os maiores precursores. Estamos mesmo na reta final do nosso programa, como eu já havia dito. Os irmãos podem dar as suas últimas considerações, irmão Gerson. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade de poder estar aqui e partilhar alguns dos ensinamentos do nosso apóstolo. Para todos os jovens que nos assistem agora, tenha fé em Deus, acredite no Deus do impossível, porque o Deus a quem nós servimos, Ele é capaz. Deus, Ele é capaz. Na sua maior capacidade de acreditar, confie em Deus. Deus, Ele é maior que todas as coisas. E tudo quanto nos acontece, existe um propósito. Há um propósito. Quando nós mantemos a nossa fé em Deus, nós conseguimos vencer. E se ainda não descobriu qual é o seu propósito de vida, se ainda não tem uma visão que lhe norteia, escreva a sua visão. Não é difícil. Pega num papel, numa caneta, escreva e depois de escrever, comece a fazer. Se quer começar um negócio, simplesmente começa. Quer fazer alguma coisa, quer estudar, estuda. Nós temos tempo, nós temos Deus, nós temos a graça e nós temos um profeta que já declarou palavras sobre nós e devemos pegar naquelas palavras e militar, combater com aquelas palavras. E nunca se esqueça que a palavra de Deus, ela nos norteia, ela dá-nos direção. Naquilo que Deus falou, pegamos no que Deus falou e nós agimos. Se ninguém acreditar que és capaz, para Deus, tu és capaz. Irmã Vânia. Agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de cá estar e dizer aos caros jovens, não desistam dos vossos sonhos, porque vocês são capazes.
Do mesmo jeito que vocês veem nós os três sentados nesta cadeia, é porque nós tivemos uma visão e nós fomos atrás dos nossos sonhos e nunca desistimos. E tivemos exemplo do Abraão na Bíblia. Deus lhe constituiu o pai das nações pela fé que ele tinha, e pela fé ele agiu sobre a palavra de Deus. E dizer: nunca desista, você é capaz, Deus é consigo. Tenha sempre fé em Deus, não descarte Deus. Deus em primeiro lugar, tudo quando inicia com Deus e tudo quando termina com Deus. Então, caro telespectador, jovem e adolescente, tenha fé em Deus. Quer chegar a um lugar de eminência, assim como José, como Davi, creia no Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador e baseie a sua vida na palavra dele. A palavra de Deus é quem vai nortear a sua vida. Então, saiba tomar decisões certas de acordo com a palavra de Deus. Boas escolhas trazem na nossa vida mudanças, e mudanças trazem velocidades. A velocidade da sua vida depende das suas escolhas, e a maior de todas as escolhas que podes fazer é aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Shalom, Deus te abençoe, até a próxima.